Antes de começar esse vídeo, eu quero deixar uma coisa muito claro. Esse vídeo não se trata de doutrinações políticas e nem religiosas. O objetivo do meu canal é falar apenas de história. E religião não se discute. Então bora começar o vídeo. Vou começar esse vídeo falando sobre o povo da Palestina. Muita gente acredita que eles são descendentes de filisteus. Infelizmente não é bem assim. Os autores da Bíblia em hebraico deixam claro que os filisteus eram diferentes deles. Esse grupo é descrito em várias passagens como originários da terra de Caftor. Isso significa que os filisteus, eles vieram da atual ilha de Creta, que fica na Grécia. Os filisteus se apoderaram das costas da região do sul de Israel, você deve conhecer como faixa de Gaza, isso no tempo da Idade do Ferro, há 1000 anos antes de Cristo. Os arqueólogos, estudantes das civilizações antigas, fizeram análise de DNA em 10 indivíduos, também fizeram análise dos restos mortais de uma criança, que ficava na região de Escalaão, em Israel. Isso comprova que os filisteus eram mesmo descendentes de europeus. Já os atuais palestinos são árabes, de origem semitas. Já o nome palestino foi dado como homenagem dos romanos aos filisteus, que já não existiu mais no século II, nas províncias romanas de Judéia para a Síria Palestina, onde o cristianismo crescia e se tornava muito comum. Ainda não existia o islamismo e ainda faltava 500 anos para o Maomé nascer. O único povo que foi soberano nessa terra foi o povo judeu, com a dinastia do rei Davi. Depois disso aconteceu vários domínios, como o domínio dos babilônios, dos helenitas, dos romanos, dos memelucos, dos cruzados, dos árabes, dos otomanos e por aí vai. Só que em junho de 1922, os britânicos ganharam as responsabilidades sobre a terra palestina. E quem nascia nessa época tinha os documentos ingleses e não palestinos. Não havia um governo palestino, havia apenas uma mistura de culturas, religiões e imigrações. O mais importante foi em 1947, quando houve uma partilha da ONU que diziam que as terras iriam ser dedicadas para a criação de um Estado judeu e um Estado árabe, não palestino. Não havia nem a menos um chefe de Estado na Palestina. Outro exemplo é da moeda que diz e que prova que existiu um governo palestino. Na realidade, foi cunhada no Banco Central inglês, ou seja, a Palestina nunca foi um país. Quando foi criado o Estado de Israel, em 1948, no dia seguinte, 5 países árabes, os 4 limítrofes, Egito, Jordânia, Líbano e Síria, além do Iraque que fica a 2.000 quilômetros de distância, declararam guerra contra Israel, com o objetivo de expulsar os judeus para o mar. E esse foi o motivo que os árabes dessa região saíram de suas casas criando o dia do Nakba, que significa catástrofe, que querem sempre colocar a culpa nos judeus por expulsar os árabes de suas terras. O resultado final deste conflito foi em 1949. Os 700 mil palestinos assumiram os status de refugiados. Gaza passou para o domínio egípcio e a Cisjordânia passou para o domínio jordaniano. Daí em diante, podiam até ter criado um Estado palestino, mas não existia de fato um povo palestino. Atualmente, Gaza está sob o domínio do grupo terrorista islâmico chamado Hamas e a Cisjordânia está sob o domínio do grupo Fatah. Também a Palestina não é reconhecida como país pelas Nações Unidas, mas como Estado observador não membro, desde o final de 2012. Então se você gostou desse vídeo e assistiu até aqui, então eu pedi para você deixar um like e até a próxima.